4, 5. Havendo o quórum invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, logo após a sessão da ata anterior, e, posteriormente, as proposições do dia. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E respondendo Jesus lhe disse: Bem-aventurado és, Simão, filho de João, que não foi a carne e sangue quem te revelou, mas sim meu Pai que está no céu. Câmara Municipal de Capão da Canoa, sessão ordinária da Câmara de Vereadores, presidente, vereador Sérgio Ricardo de Oliveira e secretário, vereador Dirceu Lopes. Aos 9 dias do mês de junho do ano de 2014, 19 horas e 30 minutos, na sala de sessão Manuel Fernandes da Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, foi dado início ao trabalho da sessão ordinária, conforme dispõe o artigo 15 da Lei Orgânica Municipal. O senhor presidente, o vereador Sérgio Ricardo de Oliveira, ao verificar o livro de presença, constatou que o vereador Valmarino Machado não estava presente e, como houve o quórum, foi aberta a sessão. O senhor secretário, o vereador Dirceu Lopes, precedeu a leitura de um texto da Bíblia Sagrada e, logo após a leitura da ata de folha 3501, 3502 da sessão ordinária anterior. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém fez em votação, foi aprovado por unanimidade. No expediente, leitura do edital de convocação para a audiência pública da avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2013 e do primeiro quadrimestre de 2014. Leitura do edital de convocação para a audiência pública e apresentação do relatório de saúde do primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre de 2012. Leitura dos projetos de lei 032, 033, 034/14. E na oportunidade, o vereador Osório fez a proposição para que o projeto de lei 034/14 fosse incluído na pauta de votação em regime de urgência. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém fez em votação, foi aprovado por unanimidade. No espaço de oradores, ao verificar o livro de inscrição, foi constatado que estava inscrito e fizeram os atributos os vereadores Suzy Pereira, Luciano Flores, Zaide, Otávio Teixeira, Carlos Maia e Sérgio Oliveira. No espaço para a lista de bancada, fizeram uso da palavra os vereadores Pedro Dornelles, Flávio Lara e Dirceu Lopes. E na ordem do dia, a vereadora Suzy Pereira fez a proposição para que fossem lidas somente as emendas e os pareceres jurídicos das comissões dos projetos de lei em pauta da votação. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém fez em votação e foi aprovado na unanimidade. Leitura do projeto de lei complementar 07/2013, o senhor presidente colocou em discussão, ninguém fez em votação e foi aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei complementar 08/2013. O senhor presidente colocou em discussão, fez uso da tribuna o vereador Luciano Flores, Otávio Teixeira e Flávio Lara. Em votação foi aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei 029/14. O senhor presidente colocou em discussão, fez uso da tribuna o vereador Luciano Flores, Flávio Lara, Otávio Teixeira, Zaide, Dirceu Lopes, Carlos Maia. E em votação foi aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei 030/14. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém fez em votação, foi aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei 031/14, o senhor presidente colocou em discussão, fez da tribuna o vereador Carlos Maia, Luciano Flores, Sérgio Oliveira, e em votação foi aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei 034/14, o senhor presidente colocou em discussão, ninguém fez, em votação foi aprovado por unanimidade. E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente colocou encerrou a presente sessão na forma regimental, e para constar foi lavada a presente ata e eu, secretário, subscrevo juntamente com o senhor presidente. Em discussão a ata. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. E está aprovada por unanimidade dos presentes. Câmara Municipal de Capão da Canoa, portaria de 021/2014, determina a alteração do horário de fechamento da Câmara Municipal de Vereadores de Biblioteca Pública. O presidente da Câmara Municipal de Capão da Canoa, no uso de suas atribuições legais, determina a alteração do horário de expediente da Câmara Municipal de 18 de junho de 2014, que será às 8 horas às 12 horas e das 13 horas às 18 horas. O fechamento da Câmara Municipal de Vereadores de Biblioteca Pública no dia 20 de junho de 2014.
A presente portaria entra em vigor a partir da data da sua publicação. Só um... Às 9. Tá, por favor, mas como? Mas é que pouca falta de respeito. Se estou lendo o expediente, vocês vão conversar me cochichando. Hein, presidente? Ilustríssimo senhor Sérgio... discutiremos depois, vamos dar continuidade aos trabalhos da casa. Muito digno presidente da Câmara de Vereadores de Capão da Canoa. Por intermédio da presente, a Fundação Pro Música Capão da Canoa, com o objetivo de promover a cultura em nosso município, principalmente nesse mês em que tudo está voltado para a Copa, comunica a Vossa Senhoria que dentro das atividades culturais de 2014 programou o seguinte: dia 22 de junho, primeiro encontro de coros de participação dos corais locais, como local Hotel Araçá, com entrada franca para assistir a apresentações e o almoço ao custo de R$20, e à tarde, com início às 13 horas, domingueira dançante, investimento de R$5. R$5. Convidamos a Vossa Senhoria e todos os seus pares para o evento noticiado, estendendo o convite a todas as famílias do Poder Legislativo local. Cientes de que o crescimento cultural de Capão da Canoa interessa aos secretariados e na certeza de que Vossa Senhoria toma conhecimento das atividades culturais desenvolvidas pela Fundação, convidamos Vossa Senhoria de início esposa para o evento noticiado, estendendo o convite para seus comandados. Restrito ao exposto, manifestando um processo de elevada estima e extinção. Atenciosamente, José Cláudio Alves da Silva, diretor-presidente. Projeto de Lei 035/14. De 2014 e da outras providências. Artigo 1º. Fica alterado o caput do artigo 1º, revoga-se o seu inciso 2º, altera o terceiro, inciso 3º do artigo 2º da Lei Municipal, número 3.043, de 6 de junho de 2014, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica transformado em bem público e bem dominical e autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder o direito real de uso por 25 anos, podendo ser renovado por igual período, de um imóvel situado na zona rural do município de Capão da Canoa, ao Consórcio Público de Associação dos Municípios do Litoral Norte, inscrito no CNPJ sob o número 03.043.185/001-00, para a implantação de usina de beneficiamento de lixo. O inciso 2º revogado, artigo 2º, inciso 3º da modalidade de processamento de lixo, sociedade de gaseificação por oxigênio. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. O presente projeto de lei tem o objetivo de alterar a redação do artigo 1º e revogar o parágrafo 2º do mesmo artigo e alterar o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei Municipal, número 3.043, de 6 de junho de 2014, medidas necessárias para a viabilização e implantação do empreendimento e adequação dos investimentos financeiros que serão aplicados na consecução do objetivo. Vejamos que o objeto de projeção de lei, cuja seção direito real de uso da área onde será empreendida a usina de beneficiamento de lixo, será precedida de processo licitatório, no qual o prazo pré-estabelecido de 25 anos, portanto, contrário a qualquer modificação ou revisão do período inferior. Finalmente, esclarecemos que não se está a ferir o direito de acompanhamento de implantação do objeto pela Câmara de Vereadores,
porém é necessário que garanta no prazo ao cessionário, considerando também que o investimento elevado da empresa vencedora no futuro processo licitatório exige uma segurança de continuidade no processo produtivo da usina. Diante do exposto, envio o presente projeto de lei para que seja apreciado por essa coluna da Câmara, com a finalidade que seja aprovado em regime de urgência. Isso aqui é regime de urgência. Como é que tá, mano? Como é que tá, Vossa Excelência? Muito bem, a Vossa Excelência, como é que tá? Uma maravilha. Ah, então tá bem. Senhor presidente, é o que nós tínhamos no expediente. Passamos agora para o espaço dos oradores inscritos. Pela ordem, o vereador Luciano, do PT. Quantos minutos? Isso. 10 minutos à sua disposição, vereador. Senhor presidente, uma questão de ordem, por favor. Gostaria que, se Vossa Excelência entendesse, de colocar apreciação no plenário para que eu pudesse assinar o livro de presença. Está em discussão. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Está aprovado. Está à sua disposição, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, Canal 20, representado aqui pelo programa Tela 20, a Rádio Horizonte, veículo de comunicação, e a imprensa escrita também, a Folha do Litoral. Senhor presidente, o que me traz à tribuna hoje, primeiramente, é parabenizar a organização da Festa de Santo Antônio, uma tradicional festa do nosso município, que aconteceu neste final de semana, e acontece, continuará, já houve o baile final de semana passado, e domingo aconteceu então o tradicional café, que é onde a comunidade se organiza e resolve realmente assistir junto à casa paroquial da Igreja Católica os nossos munícipes. É uma festa bonita, tinham muitas pessoas, as pessoas já se apropriaram deste evento para si. E o lamentável, senhor presidente, e a comunidade que está nos ouvindo pela Rádio Horizonte, é aquele episódio de tira a placa de Santo Antônio da frente da prefeitura e bota a placa de Santo Antônio. Lembro que na campanha desta administração se falava em turismo religioso. Vamos fomentar o turismo religioso, vamos dar incentivo ao turismo religioso. Então, ano passado, Nossa Senhora do Trabalho desaparece da Avenida Paraguaçu e vai parar lá no Parque de Máquinas, aquele banner que identificava, acima de tudo, aonde ficava o Santuário de Nossa Senhora do Trabalho. Porque as pessoas que vêm visitar Capão da Canoa, e como é um ponto turístico, não sabem onde é que fica. Então aquilo identificava. Foi tirada e não apareceu. E agora, o episódio da semana passada, noticiado, e não é o vereador Luciano que está dizendo, foi na imprensa escrita, que foi noticiado, a retirada da placa de Santo Antônio, e segundo a matéria veiculada na imprensa, é porque não tinha incentivo do governo municipal. Mesmo estando no calendário de eventos do município, não tinha incentivo. Então os festeiros, aparece lá na foto, publicada no jornal, que os festeiros retiraram a placa, e aí depois a placa apareceu de novo. Então sai Nossa Senhora do Trabalho, aparece Nossa Senhora do Trabalho. Sai Santo Antônio, aparece Santo Antônio. E puxando um gancho, presidente, esse final de semana e no outro, a comunidade vai no posto 24 horas, não tem médico, vai até o hospital.
vai no posto 24, volta no posto 24 horas, manda de volta para o hospital. Então, realmente, vai para cá, vai para lá. E aí, o vereador Luciano, como dito, pela excelência, colega vereador, vem aqui só para trazer notícia ruim. Mas o que eu vou dizer? Se a notícia não é tão boa, me omitir ou me furtar das coisas que vem acontecendo no município, também não. Ontem à noite, retornava eu do culto, quando comecei a receber ligações. Olha, consegui o número do teu telefone com fulano, com beltrano, com ciclano. Não tem médico no 24 horas. Meu pai tem 89 anos, eu fui no 24 horas, disseram que não tinha médico, fui no hospital, não é caso de urgência e emergência, tem que ir para o 24 horas, voltei para o 24 horas porque a enfermeira que tria, então no hospital a orientação é que aqui vai ser triado pela enfermeira e vai ser marcada a consulta, então volta ao 24 horas, que lá a enfermeira vai triar e também vai marcar a consulta. E foi para lá, foi para cá. Não demora, recebo outro telefonema. Olha, vereador, isso é um absurdo, não tem médicos aqui no 24 horas. Eu disse, tá, mas não tem ninguém para atender aí. Tem uma recepcionista que manda a gente para lá. Telefonei, falei com a recepcionista. Alô, tem médico em atendimento? Não, não tem médico. O plantão, a médica, estava 48 horas no plantão, terminou o plantão dela e não tem médico. Aí ela disse assim, se dirija ao hospital. Aí eu disse, mas lá no hospital eles pedem para ir no 24 horas. Não, mas aqui não tem médico, não adianta vir aqui, a porta está fechada. Mas não é que estava fechado o 24 horas. A porta fica fechada porque eu acredito que botaram ar-condicionado lá. E a porta tem que ficar fechada. Aí o que eu fiz? Vesti a minha roupa de novo, fui até o 24 horas e lá eu conversei com a enfermeira-chefe. O que a enfermeira-chefe me disse? A enfermeira-chefe disse o seguinte, olha, o secretário da saúde já está sabendo, o prefeito já está sabendo que não tem médico, não vai ter médico e tem que ir para o hospital. Eu disse, olha colega, eu também sou servidor, sou colega teu, essas pessoas precisam de atendimento. E os procedimentos menores? Tudo lá com o hospital. Peguei meu carro, fui até o hospital, consegui falar com a irmã Adilis, consegui falar com o Dr. Franklin também. E o que o Dr. Franklin disse? Não estou sabendo que não tem médico no 24 horas. A emergência lotada, a sala de medicação lá lotada também. Ele disse assim, não, mas então... Mas nós não temos condições de atender. Preciso pronto atendimento. Eu disse, mas e daí, doutor? O que faz a comunidade? Se chega ali na frente na triagem e tem um protocolo de intenção. É só caso de urgência e emergência. Aí, colegas vereadores, há no mínimo uns 3, 4 anos, vem tentando se colocar cultura na comunidade que procure primeiro 24 horas. E caso chegue no 24 horas e seja um caso mais grave, a própria ambulância leva até o Hospital Santa Luzia, como se fosse num outro município. Só que a comunidade não sabe o que vai fazer. Porque uma hora ela vai no hospital, pede para fazer o protocolo. Ela faz o protocolo, chega lá, não tem médico. E aí o que se faz? E aí, na semana passada, nós aprovamos em regime de urgência contratação de 10 médicos. E aí, que urgência foi essa? Urgência para nós aqui, vereadores, e os pedidos de urgência, e as contratações. Aonde estão esses profissionais para atuarem na área da saúde? Na exposição de motivos, eu tive vendo que é em função de licença saúde, em função de saída. Eu não recebi a folha mensal desse mês. Os meus pedidos de informação também não vêm. Eu não tenho como verificar, mas na folha do mês passado, pelo que eu verifiquei, continua o mesmo quadro. Então, ou a exposição de motivos da urgência do projeto não está condizente com a realidade, ou então não sei o que está acontecendo. Resumindo, chegavam lá, a pessoa ia e voltava. Então tive que ir até, infelizmente, a delegacia de polícia para fazer um registro dessa situação.
Para quê? Para que as pessoas pelo menos sejam recebidas na política básica da saúde, que não é diferente que vem acontecendo na política básica da educação, onde as pessoas vão lá até a Secretaria de Educação, não tem vaga, e cadastro, e cadastro, e cadastro, e cadastro. Aprovamos aqui uma assistente social, que na exposição de motivos ia para a Secretaria de Educação também. Nós não temos, em algumas escolas, professores, não temos supervisores. São servidores que estão de licença saúde anunciada há 2 meses atrás. E ainda, senhor presidente, não foram supridas essas necessidades. Algumas escolas até dispensaram alunos já. E aí como fica isso? E a obrigatoriedade, sou da educação dos 200 de eletivo, das 800 horas. Como é que fica? Tem que dar suporte, tem que dar condições para que as diretoras possam também ter os profissionais, e a mesma coisa na saúde. Mas uma frase me ficou do Dr. Franklin. Olha, vereador, mais um minuto, vereador. É estranho que o secretário da Saúde não tenha comunicado. Porque na outra vez que aconteceu, ele nos comunicou que aumentaria a demanda. Eu disse assim, olha, pois eu também estou achando estranho. Porque eu já venho dizendo desde o ano passado. O secretário trabalha 25 horas. Não trabalha 25, porque o dia tem 24, mas eu acredito que tudo que ele faz e pensa usa mais do que a carga horária dele. Agora, ele tem que ter suporte. E semana passada eu ouvi aqui quilômetros e quilômetros e quilômetros de asfalto. Lembrei de uma situação que aconteceu. De uma senhora que levava o seu filho morto num féretro para levar para o hospital numa rua asfaltada. E perguntaram para ela, é triste, né, minha senhora? Ela disse, pois é, preferia estar levando o meu filho nos braços vivo numa rua com buraco, do que levando ele morto numa rua asfaltada. Nem a 8, nem a 80. Mas educação e saúde, políticas básicas. Concluindo, senhor presidente, Folha do Litoral, edição 331, de 12 a 18 de junho. É lixo que não acaba mais. Capão da Canoa vem sofrendo com o acúmulo de lixo. Então não sou eu que estou dizendo, que estou trazendo as notícias. Complemente, vereador. É a imprensa que traz as notícias aqui, ó. É lixo que não acaba mais. Felizmente, votei contra a taxa do lixo. Muito obrigado, senhor presidente. Ordem, vereador Zaide, do PDT. Senhor presidente, senhores vereadores, meu agradecimento à imprensa, Rádio Horizonte, e contestar um pouco também ao vereador Luciano, porque tudo que vem, vai. Então, para te saber que sempre tem um caminho, que vai e volta. Então, digo para ti assim, que as placas festivas são eventos, né, que eu acredito que os festeiros têm aquela briga com o executivo, por falta de incentivo municipal, que não é um dever do município, o incentivo, mas se tiver dinheiro pode fazer doações, passando por essa casa legislativa, né? Quando não passou é porque realmente não foi destinado verba para a festividade. Então fica aquela briguinha que se diz assim, entre festeiro e executivo, bota a placa, tira a placa, e isso acaba em banho-maria e dando em nada. E fica só num blá blá blá. Então vem o vereador para a tribuna e fala isso, eu acho que nem haveria necessidade, porque não leva a lugar algum, porque quando se vai, se volta, então fica o dito pelo não dito, né? Então só para a comunidade saber que são coisas às vezes que não levam caminho algum, né? O projeto aprovado da contratação dos 10 médicos é para suprir essas vagas que realmente estão faltando no 24 horas. E essas vagas ainda falta fazer o processo dos médicos para que eles são contratados e sim, né, fazer a sua função dentro de 24 horas. Mas que nem todos os dias faltam médicos. Quando eu vejo aqui na tribuna o vereador, ou até outros vereadores, falam, que faltam médicos. Faltam em algumas horas. Que é aquele período que o médico sai para se alimentar ou de descanso, sabe? E aí tem aquele paciente do momento que ele é impaciente e ele não quer esperar. E aí houve aquele tumulto que eu acho até vergonhoso, porque é uma coisa que é tão pequena e se movimenta um barulho tão grande dentro da saúde.
E eu acho que todos os médicos estão trabalhando, fazendo o possível, são transferidos de algum posto de saúde para que atendam no 24 horas. Hoje mesmo eu fui atendido, e sempre que fui atendido dentro do nosso hospital 24 horas, sempre fui bem atendido, não é agora, sabe? E sempre teve um espaço para mim. Tinha que esperar 5 horas, e espero 5 horas, porque não sou melhor que ninguém, sabe? Mas eu tenho a paciência de esperar e não sair para reclamar, porque sempre que estão lá e tendo a sua espera, eles sempre serão bem atendidos. Mas que logo, logo, acredito que por toda essa semana já estará, né, novamente o pessoal com atendimento em dia. Eu acho que a comunidade vai estar sempre de parabéns e nós trabalhando para isso. Então eu vejo o professor Luciano sempre fazendo aquela, né, uma réplica meio pesada, então eu venho contestar um pouco que ela também não é tão assim. Eu acho que tem sim as suas deficiências, o governo, quando falta essa, né, acontece um incidente do término dos contratos dos médicos, mas para isso nós já estamos resolvendo esse problema, né? A questão do lixo, eu vi no jornal também, e quero protestar um pouco, sim. Eu tenho que protestar, sim, eu vou defender o governo, porque quando fala de montanhas de lixo, para mim uma montanha de lixo é do tamanho do Morro Alto, isso é uma montanha. Agora, acúmulos de 10, 15 sacos de lixo, isso nunca foi montanha. Isso é um pingo de lixo que se bota em uma caçamba. Então isso, quando vai dentro de uma caçamba, de uma coletora, isso não é uma montanha de lixo, não. Mas eu quero dar parabéns à imprensa, que também está nos ajudando a governar, mostrando as deficiências que acontecem. E isso é bom, né? Se faz a limpeza do valão da pescaria e fica a sujeira na volta, que logo após será feita a limpeza. Não é de um momento, com a máquina, com a reto que se faz. E logo depois, sim, será feita essa limpeza na volta do valo, né? Vem a imprensa mostrando. Isso é bom. Isso é bom. Saber que a imprensa também está preocupada com a administração. Isso nos ajuda, sabe? Mas dizer à imprensa que nós estamos resolvendo sempre esses problemas. E que não tem nenhuma montanha de lixo dentro desse município. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Flávio Lara, do PSB. Senhor presidente, nobres vereadores, imprensa que nos acompanha, eu na verdade trago a essa tribuna um assunto bem menos tocante, sem tirar a razão dos meus colegas. Mas quero dizer de que como é fácil construir uma juventude melhor. Foi repassado dessa Casa Legislativa para o Executivo Municipal para fazer bandas municipais, recursos para que as bandas municipais de 4 escolas, 5 com uma indicada pelo vereador Sérgio Oliveira, e eu indiquei 4, a Escola Maria Curti 9, indiquei também a Escola Zilpa, a Escola Magnante e a Escola Iglesias. Repassando um valor irrisório para o governo, para nós cidadãos, um valor bastante, mas R$10.000 para fazer uma banda municipal, uma banda escolar. E eu vou pegar aqui a Escola Zilpa, porque todas as escolas se movimentaram em torno desses instrumentos que chegarão. A Escola Zilpa teve no primeiro dia, teve mais de 90 crianças para pouco mais de 20 e poucos instrumentos inscritas. Estão ensaiando em instrumentos emprestados pela Escola Jorge Dariva e em latões que eles mesmos fizeram, estão ensaiando para o 7 de setembro. Como é fácil quando se quer fazer alguma coisa para a juventude. Com um pingo de dinheiro, se mobilizou crianças que estavam sem ter o que fazer no turno inverso, ou às vezes na rua, o que é pior, e está se ensinando a tocar instrumentos. Civilidade, respeito, organização. Então fica aqui os meus parabéns a todas as escolas que estão organizando essa atividade já para o 7 de setembro, porque as crianças estão numa alegria, e eu tinha que repassar isso a toda a comunidade, aos vereadores, com pouquíssimos recursos.
este país não precisa de grandes obras. Esse país precisa de alguns campinhos de futebol, de algumas piscinas olímpicas, de alguns centros de treinamento, ginásio de esportes, coisas simples da administração. Me vem da Jorge Dariva a reclamação, e eu fiquei muito triste quando escutei a reclamação, de que haviam cobrado R$10 de alunos para a banda. E eu fui até a Jorge Dariva. E a Jorge Dariva, com sua comunidade, com os professores, com a direção, e vai aqui meus parabéns à direção, construiu muros, deu qualidade de vida aos seus alunos, pintou a escola, fez centenas de coisas boas, e eu podia numerá-las aqui. Mas os alunos queriam comprar um uniforme novo, e os pais, em reunião, decidiram que cada aluno que pudesse, desse R$10. Foi um tendel de reclamação para a direção, que barbaridade, cobrar R$10. Foi uma decisão dos próprios pais e alunos. Mas eu fico impressionado, porque aquele aluno que não podia pagar, não era para pagar. Era para aqueles que podiam, que queriam contribuir, porque o uniforme era só para fazer um novo uniforme, a pedido das próprias crianças. Então, de tudo que se fez, de tudo que aquela diretora fez, em prol daquela comunidade, parece que se esvai em um segundo porque cobraram R$10 de quem podia dar. E não foi ela que cobrou. Era a própria organização da banda. Mas eu tenho que trazer isso porque, às vezes, as pessoas, quem viu a escola Jorge Dariva uns anos atrás, e hoje essa belíssima escola que tem aqui no bairro São Jorge, eu e o vereador Ademar, que estamos mais frequentemente no bairro, meu filho estuda ali, a gente vê que nos últimos anos, prefeito a prefeito foi investindo, e a escola hoje tem uma nova cara. E com cada diretor que passou por ali. Então acho que muita coisa boa foi feita. Então eu quero deixar assim o reconhecimento a todos os diretores que passaram, inclusive para esta que está lá, e sei como desaponta às vezes, está fazendo um trabalho enorme, está fazendo 1000 coisas, e de repente vira uma crítica dura por uma coisa que nem era tão da escola, nem era tão prioridade da direção, mas eu coloco isso como explicação àquela comunidade, que devo muito respeito e que me quer muito bem. E que é a comunidade que eu mais faço votos em todas as comunidades. Né? Depois, Arco-Íris. Então, fiquei surpreso com o que escutei, mas eu tenho certeza de que essas reclamações se findam nessa noite e que a gente reconheça todos os avanços que foram feitos naquela escola. Espero que esse país invista em educação, que esse Estado invista em educação e que este município invista em educação. E provei aqui, com ações simples e concretas, de que nós não estamos falando em fortunas. Nós estamos falando em escolinhas de flauta para crianças. Nós estamos falando em campinho de futebol. Não quero uma fortuna na educação. Eu quero ver essa juventude tendo o que fazer nas suas horas. Claro que temos também o clube de handebol, que essa semana foi assinado o convênio e finalmente liberado recursos, e eu fico muito feliz com isso. E tem o outro menino também, que tem o handebol masculino, que tem feito um trabalho maravilhoso. O Jonatas e o outro que eu estou tentando lembrar o nome não me vem aqui. Não me vem agora. Se lembra, pode falar, vereador. Né? A gente chama de Maninho, mas não lembro o nome, não lembro. Mas então, pequenas ações com grande resultado. Pequenas ações com grandes resultados. E se nós investirmos, de fato, na juventude, nos piás, nos pequenos, nós teremos bem menos problemas num futuro próximo. Se continuarmos não investindo, teremos muitos problemas. Eu lembro que em 1970, eu acho que fecha por causa da Copa, quando Pelé disse, invistam nas crianças e na juventude, para que realmente sejamos um país grande, não só em tamanho, mas de fato, eu acho que
permanece de 70 até 2014, de Copa a Copa. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Carlos Maia, do PSD. Está passando a sua vez, então, na ordem, então, o vereador Suzy, do PT. Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa, comunidade presente. Vereador Flávio Lara, concordo realmente com... Até estava aqui para homenagear e dar uns parabéns para o clube de handebol masculino, que até saiu no jornalzinho agora de Capão, que tiraram na primeira taça cidade de Criciúma, conquistaram o 2º lugar na categoria adulto e 3º na categoria juvenil sub-18. Me permite, vereador? Sim. Eu sou obrigado a fazer, porque esse jovem que está à frente do handebol masculino tem feito um trabalho fantástico, sem apoio de quase ninguém. São, aliás, pais e amigos fazendo caridade para que eles possam viajar, possam realmente fazer prática esportiva. Isso mesmo, apoio do comércio local, até mesmo o Rubenir da Rádio Horizonte, pedindo, clamando no rádio apoio e ajuda. Então, vai aí os parabéns para o Clube Handebol, e concordo contigo, porque através do esporte nós conseguimos muitas coisas. Pena que não conseguimos isso no feminino, né, adulto, que as nossas crias, inclusive a minha, falo como mãe, teve que ir embora de Capão da Canoa, hoje mora em Santos, está lá há 4 anos já e parece que isso não se termina nunca, é uma dor. E pensar que esse incentivo ela poderia estar aqui, juntamente com a Amanda, com a Thaís e muitas outras que também se perderam aí, umas não foram, desistiram, outras estão em Santa Catarina, outras na Grande São Paulo, e é uma pena a gente saber que sai daqui de Capão da Canoa, que nós, Capão da Canoa, formamos atletas maravilhosas e atletas, tanto feminino como masculino, e infelizmente não há esse apoio do poder público. Alguma coisa pode-se fazer, até ouvi falando que existe um projeto que, como diz o meu amigo Rubenir, cola e copia, né? Coisas boas não faz mal, pode colar e copiar. Então tá aí uma dica, né, para um bom começo para ajudar o pessoal aí do esporte. Zaide, para não ficar o dito pelo não dito, como tu mesmo disse, né, Zaide, a respeito da fala do meu colega Luciano Flores, como eu vejo isso, vereadora Suzy? Eu vejo que comunidade também, ela fala, ela reclama, tem o seu direito. O poder público fala que não é bem assim. Comunidade reclama que não é bem assim. Então fica aquela coisa, o dito pelo não dito, né? Mas nas rádios, tá aí hoje, nos jornais, a reclamação geral. O que está acontecendo realmente é o que eu queria perguntar, presidente. Se não há uma forma de fazer uma reunião com o prefeito, ou nós chamarmos o prefeito aqui, o chefe do Poder Executivo, juntamente com o Abel, secretário de Saúde, e se for o caso também com o Pardal, secretário de Obras, e que a gente possa tirar essas dúvidas. Somos fiscalizadores, sim. A gente vai lá, a enfermeira diz uma coisa, o secretário diz outra, a técnica diz uma coisa, o povo diz outra. Quem sabe a gente não reúne, chega de diz que me diz que vamos falar com o prefeito. Por que a gente não reúne o prefeito aqui, nesta casa, e a gente tira todas as dúvidas e pergunta por quê? Qual a dificuldade? O que está acontecendo, na verdade? Se somos fiscalizadores, eu acho que a gente tem que parar de reclamar e começar a ter atitude. Conversar diretamente com ele. Mas não somente eu, somente o Zaide,
somente o vereador Luciano, nós, na união e no coletivo, fazer uma grande reunião e sanar todas as dúvidas, dar ideias, sugestões, vamos criticar, mas também vamos ver o que realmente está acontecendo. Esse é o meu ponto de vista. Sei, porque no meu gabinete também chegam muitas reclamações. Só que eu não estou aqui para acusar ninguém. Eu quero que a comunidade, essa que reclama, essa que bate nos gabinetes, seja atendida. Só que para que isso aconteça, a gente precisa unir as forças e não estar cada um para o seu lado. Eu acho que daí ninguém mesmo vai conseguir chegar a lugar nenhum. Vereadora, me concede uma parte? Concedo? Não, só para dar uma explicação a respeito do governo, né? Esse problema de médicos, né, vem desde o dia 1º. Então, eu acho assim que com a contratação, agora que nós já liberamos na semana passada, 10 médicos, já vem solucionar esse problema que vem vindo, que vem se arrastando desde a semana passada. Então, eu acho que a população também tem razão, sabe? Tem. Então, sempre tem, a gente não pode tirar a razão. Mas o governo já tomou a providência no momento que constatou o problema, né? E essa Casa Legislativa também já aprovou o projeto por unanimidade, né? Então, já se está solucionando o problema de saúde dentro do município, né? E o problema de lixo também já foi solucionado e está sendo solucionado. E um projeto novo está voltando a essa casa para ser a solução do lixo do município e de todo o litoral norte. Então, são problemas que a gente vem olhando, o governo vem olhando com muita sabedoria para essa cidade. E isso está sendo solucionado. Então, eu acho que nem que caberia a presença do prefeito aqui, mas se tu gostasse, eu poderia conversar com o governo e se ele tivesse de acordo, a gente poderia sim se encontrar. Caberia, Zaide, até porque não é só esse problema. Eu, vereadora Suzy, também tenho as minhas dúvidas e queria ouvir dele muita coisa. Porque tanto na área de obras como educação ou mesmo saúde, é tudo uma engrenagem. Às vezes, lá na ponta, onde uma atendente não atendeu bem uma pessoa, quando ela entra para falar com o médico, ela já não fala direito, ela ficou nervosa, ela já não falou o que ela sente direito para o médico, volta dizendo, me esqueci o que eu queria falar. Porque já na porta de entrada ela já não foi bem atendida. Tu entende, Zaide? Então, não é só a falta de médico. Eu vejo saúde como um todo. E como um todo, eu acredito que ainda a solução seria a gente conversar com ele sobre esse e sobre outros assuntos que eu, Suzy, tenho muita coisa para perguntar. E, para finalizar, eu queria dar um forte abraço de coração mesmo, para o meu amigo Chiquinho, assessor do Serginho, presidente desta casa, onde hoje faleceu a sua mãe, Dona Magali, e estive no hospital fazendo uma visita a ela e deixo aqui um abraço forte para ele, que ele pode contar com a vereadora. Perder uma mãe não é fácil. E que tenha fé, Chiquinho. Tenha fé. Deus está olhando por ela nesse exato momento. Um grande abraço, gente. Muito obrigada. Obrigada, presidente. Não, ele vai pedir. Pegando seu gancho, vereadora, eu quero fazer aqui um voto de pesar à mãe do Chiquinho, meu chefe de gabinete, a Magali Correia de Freitas, que veio a falecer hoje às 11 horas da manhã. Pela ordem, achei que o vereador Otávio ia fazer uma colocação, né? Pela ordem, vereador Otávio Teixeira, do PSDB. Eu gostaria de abrir mão do meu espaço. Então peço que o senhor assuma o meu lugar, que eu gostaria de me pronunciar.
tem certos hábitos que a gente adquire e que a gente se acostuma com ele, viu, doutor Disseu? Então, embora o senhor diga que não é uma sessão solene, mas a introdução, desde a primeira vez que fui vereador, sempre foi essa, né? Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa representada. Eu venho a essa tribuna para falar da saúde. Mais uma vez eu digo que não acredito em saúde boa em lugar nenhum nesse país. Eu acredito que em algum lugar seja melhor do que outro lugar. Então, a saúde é um caos em todo o país. E o maior responsável por isso, todos os brasileiros sabem, é o governo federal. Então, os governos municipais se esforçam para fazer a sua parte. Quando o vereador Luciano faz aqui a colocação da ausência de médicos, eu não posso contrariá-lo, porque isso realmente aconteceu. Nós temos conhecimento de que o executivo fez um contrato, um consórcio, a Alinorte, que por sua vez contratou a empresa Futura, que tinha a responsabilidade de fornecer os médicos. E essa empresa, exemplo do que aconteceu num passado ainda recente, da questão aí, da mesma empresa responsável pelo lixo, deixou a desejar. Então houve casos em que simplesmente o médico não apareceu. Aí o secretário, entrando em contato com o pessoal da Futura, esses não providenciaram substituição e realmente a comunidade ficou sem médico em algumas situações. E aí, recentemente isso aconteceu. Venceu o contrato, essa mesma empresa pediu um aumento de 35% para a renovação do contrato, o que é um absurdo. Um aumento de 35%, isto é irreal. O governo não concordou. O que fez o governo? Até porque esses contratos com as empresas, nós sabemos do mecanismo, para que não impacte nos 52%, entra como serviços prestados, mas o executivo resolveu contratar de forma direta, o que vai impactar na folha de pagamento, mas na verdade sai mais barato para o município. Então esses contratos estão sendo feitos. Recebi uma mensagem agora há pouco do secretário de Saúde, a papelada está tramitando, existem os processos burocráticos para que nós tenhamos resolvido essa situação de termos os médicos que a comunidade precisa. Aliás, médicos esses que não somente Capão da Canoa, mas muitos municípios, às vezes tem que contratar especialistas, que é de responsabilidade do governo estadual, que também deixa a desejar nesse sentido, e os municípios, né, para poder oferecer um melhor atendimento para a sua comunidade, fazem a vez da responsabilidade daquilo que é da alçada do governo estadual. Então tem muitas especialidades que os municípios, não só Capão da Canoa, aqui em Capão me parece que são 13 especialistas que o governo municipal oferece para a comunidade, que não é de responsabilidade do governo municipal, e sim do governo estadual. Mas, na questão do lixo, nós temos algo cultural aqui dentro de Capão da Canoa e que precisa ser mudado, precisa ser educado, e isto vai depender de tempo. Realmente o lixo é colocado nos logradouros públicos, precisa haver uma fiscalização nesse sentido. Então, realmente é um problema sério que nós temos nessa questão do lixo. Mas eu lembro, vereador Luciano, de um determinado momento aqui em Capão da Canoa, que foi um momento para mim ímpar, porque até então, desde que moro em Capão da Canoa, são 16 anos, quando passado a eleição, Capão da Canoa ficou 3 meses totalmente abandonado, e o lixo estava sendo amontoado
Em todos os cantos de Capão da Canoa, aliás, também a iluminação pública foi um verdadeiro apagão. Naquela época eu não vi na imprensa, porque se a imprensa tivesse colocado a situação de Capão da Canoa, e isso ninguém me disse porque eu via o amontoado de lixo nessa cidade em todos os cantos, e Capão da Canoa ficou 3 meses nessa situação. E o senhor, acredito que também deve ter visto isso. Não foram só os meus olhos que viram isso. Então, o que me dá uma luz lá no fim do túnel, porque as coisas se faz com dinheiro. E às vezes eu vejo o esforço aqui do vereador Zaide, tentando explicar algumas situações, algumas demandas que precisam serem feitas, dizendo de que não há dinheiro. E o vereador Zaide não está mentindo. O vereador Zaide está dizendo uma grande verdade, nós sabemos disso. A dificuldade financeira, quantas vezes foi dito aqui nessa tribuna sobre o crescimento vegetativo, de que as despesas desde 2011 aqui em Capão da Canoa superam a arrecadação, ou seja, está aumentando mais as despesas do que o município está arrecadando. Mas o atual governo foi mexer lá na ferida, lá na raiz do problema. Passou por essa casa um projeto para nós aprovarmos o georreferenciamento. Porque o governo, o nosso município, precisa aumentar a arrecadação. E isto é de conhecimento de todos, que há muito tempo Capão da Canoa deixa de arrecadar milhões. Com dinheiro se consegue arrumar a Escola Cícero, arrumar as situações que nós temos nas outras escolas que carecem de reformas. Com dinheiro se consegue contratar mais médicos. Com dinheiro se consegue dar uma condição com melhor qualidade para a nossa comunidade. E aonde o governo foi mexer, e o vereador Luciano sabe disso, que nós participamos de um curso juntos, e quem ministrava o curso foi incisivo nesse sentido. Capão da Canoa é um exemplo de um município que deixa de arrecadar milhões. E, para fazer isso, primeiro precisa ter a coragem, porque isto vai implicar na insatisfação de muitas pessoas que hoje são beneficiadas com o atual processo de arrecadação. Então, tem pessoas que estão desatualizados, digamos assim. Não seria bem esse o termo, desatualizado, que agora me fugiu a palavra, né? Mas uma grande parte da nossa comunidade, acredito, a maioria, está pagando o que deve pagar, enquanto que uma outra fatia da nossa comunidade está pagando um imposto bem aquém do que aquilo que deveria pagar, por uma questão de justiça tributária, uma questão de justiça que tem que se fazer. E o que o governo está fazendo? Exatamente isso, que todos paguem aquilo que tenham que pagar. E isto vai implicar, e nós sabemos, num aumento de arrecadação com mais de 20 milhões de reais por ano. E o governo está trabalhando nisso. No momento em que isso se concretizar e que esse retorno começar a ser dado, vai sim ser melhorado as condições das escolas, vai sim ser melhorado as condições dessas ruas, terá dinheiro para pavimentação, vai sim melhorar a questão da saúde, de nós temos um quadro médico melhor, porque terá dinheiro para poder pagar e contratar, vai sim poder melhorar a questão da medicação, de podermos oferecer uma variedade maior de remédios para a nossa comunidade. Então o governo está trabalhando nesse sentido. Então a gente vê uma luz lá no fim do túnel. Nós sabemos que a questão da saúde, essas UBS, que é a estratégia da saúde familiar,
aqui no bairro Arco-Íris, aonde ali já está bem enraizado, bem trabalhado isso, o próprio hospital, os diretores do hospital comentam que a demanda vinda lá do Arco-Íris é muito pequena na questão de procura de atendimento no Santa Luzia, porque os problemas estão sendo resolvidos lá. Nas visitas, na família, nas casas, detectando o problema, tomando providências. E tem outros postos da mesma natureza que estão abrindo. Já a parte burocrática está toda acertada, que já serão construídos logo em seguida. Então está se trabalhando para poder se melhorar essa situação da saúde. Eu não vou dizer, vereador Luciano, que não está acontecendo. Olha, eu torço que as coisas melhorem, mas está sendo trabalhado para isso. Essa questão da UPA que vai vir particularmente é uma esperança minha, que nós tenhamos um grande ganho, um grande impulso na saúde com a vinda da UPA. Então, o que eu posso dizer é que problemas existem, mas está se trabalhando para resolver esses problemas. E para se dar solução aos problemas precisa de dinheiro, porque ninguém fornece nada para a prefeitura de graça. Ninguém trabalha para a prefeitura de graça. Para nós podermos trazer solução para as demandas que nós temos aqui em Capão da Canoa, precisa ter dinheiro para patrocinar o que Capão da Canoa precisa. E é nesse sentido, vereador Zaide, o senhor que muitas vezes tem tentado explicar, olha, o governo está sem dinheiro, e todos nós sabemos que está. O vereador Pedro, volto aqui a dizer, ele fez aqui um trabalho brilhante frente à comissão, como presidente da comissão de finanças e orçamento, onde nos deu, né, de forma muito clara, muito explícita, muito transparente, a real situação financeira do nosso município. Então não adianta nós virmos para cá apenas para cobrarmos as situações, nós sabendo que o governo não tem, mas que o governo está trabalhando para poder melhorar essa questão fiscal. A questão de dinheiro. Sem dinheiro, nada se faz. E o governo está sendo, digamos assim, muito voltado para esta questão de poder melhorar a política fiscal, a política financeira, o orçamento do município, pois só com dinheiro vai conseguir dar uma melhor qualidade de vida para os nossos moradores. Muito obrigado. Passamos agora para o espaço das lideranças de bancada. Com a palavra o vereador Ademar Duarte, do PMDB. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência e a nossa rádio local. Eu venho aqui para dar os parabéns, que ontem encerrou-se um ciclo da festa de Santo Antônio, que começa em outubro e termina dia 16 de junho, dia 15 de junho, num grandioso almoço aqui na CEPE, no Shopping 2000, onde ali tinha mais de 1000 pessoas almoçando. Quero dar os parabéns ao Ângelo Galhardo, ao Renato, o Hilário e o Osmar, e as suas esposas, que foram festeiras de 2014, pela organização e pelo sucesso que foi o baile, semana retrasada, e a festa com almoço, com apresentação de banda lá de Farroupilha, onde eles vieram se apresentar para engrandecer mais a festa. Agradecer também ao secretário de Turismo, junto com o secretário Poder Executivo, o prefeito junto, pela colaboração e pelo entendimento sobre a festa, pela participação na festa, deixar meu agradecimento, e do festeiro pelo apoio ali dado pela festa. Semana passada foi falado da Valdomiro Cândido Rei dos Valos, que é onde ia ser drenado.
Uma semana antes eu estive no Parque de Máquina, onde estava conversando com o secretário de obras, e ali conversando com ele, porque eu venho pedindo desde o tempo do prefeito anterior sobre a abertura daquele valo para que não acontecesse mais aquela lagoa quando chovia, que não dá para transitar ali. E ele disse para mim que eles iam fazer. E nesse dia, quando eu estive lá, foi um dia que eles estavam ligando e testando a usina de asfalto. Então não foi essa semana, sim, já uma semana anterior do que foi falado segunda-feira passada, né? Agradecer também, hoje, agradecer ao secretário da Saúde pela a solicitação do diretor de esporte. A gente também entrou em contato com ele, solicitando que destinasse uma ambulância ali para o ginásio Otto Birla, onde está sendo disputado um campeonato, terças e quinta, onde teve um incidente ali, graças a Deus não foi grave, mas a gente solicitou a ambulância, ele colocou a semana passada e se prontificou assim, terça e quinta-feira deixar uma ambulância com a enfermeira à disposição do diretor de esporte ali na secretaria, no ginásio de esporte. O lixo, eu acho que todos os vereadores são cobrados, não só dizem que a gente quer da oposição, mas eu não me considero oposição, eu considero um vereador do município. Eu acho que todos nós temos ligações para nós sobre o lixo. Mas quando se contrata uma empresa, porque antes, quando era coletado pela prefeitura, não tinha esse negócio de dizer que era a empresa que não coletava. Tinha a prefeitura, se cobrava direto com o prefeito. E quando se contrata uma empresa para fazer, daí fica aquele, atira para lá e atira para cá e não sabe aonde chegar. Um diz que é a empresa, outro diz que é o secretário, então o ruim do contrato, essa terceirização que se complica, porque tu não sabe onde chegar. A saúde também. A gente vem acompanhando, um mês para cá, a gente vem acompanhando quase todos os dias, e a gente está sentindo o déficit de médicos, né? A gente entende que as pessoas cobram muito do secretário, mas a gente entende que o médico, se ele foi contratado para ele trabalhar e se ele amanhã não quiser vir, ele não aparece, não só um médico, mas como qualquer outro funcionário. A gente não pode generalizar que é um médico, qualquer um funcionário. Se amanhã uma menina da Câmara que resolver não vir trabalhar, ela não vem trabalhar. Mas infelizmente é uma funcionária que não depende de vida, não depende de atendimento de vida. Então eu acredito que o Abel vai solucionar, vai com essa contratação agora, essa reposição de médico, pode ser que dê uma melhorada. Pedir para o líder de governo aqui, o secretário, que eu sei que tem alguém escutando, que aqui no fim da Rudá, na mão dupla, lá no finzinho tem uma lagoa, um buraco que está se tornando uma lagoa lá que dá para pescar já. Se der uma chuvinha, tu bota um anzolzinho e tu pesca. Então que ele olhe aquele canto lá e deixe uma arrumada lá, porque é uma lagoa muito grande. Quando a gente se fala em saúde, a preocupação é que a gente tem Curumim, Arroio Teixeira, Capão Novo e a sede, 4 postos. Depois nós temos a Praia do Barco, Arco-Íris, Novo Horizonte, São Jorge e Parque Antártica. São 5 ESF, né? São 8 unidades para atendimento médico. A gente já está vendo a dificuldade para manter os médicos. Quando a gente se fala numa construção de uma UPA, será que nós vamos conseguir manter a UPA com médico? Essa é uma preocupação. Será que nós conseguimos manter? Que Deus abençoe, que a gente consiga a fazer essa UPA, que seja a nossa solução para a nossa saúde do nosso município. Porque a gente vai no 24 horas, às vezes tem um médico, às vezes não tem nenhum, às vezes tem 2. Tu vai no hospital, às vezes tem um médico, outras vezes os médicos servem para almoçar e não querem uma troca de plantão, e ali fica as pessoas ali, dependendo da boa vontade,
daquele cidadão contratado para fazer aquele atendimento à comunidade. Eu não falo só na nossa comunidade, porque vem comunidade dos outros municípios e aonde são atendidos por eles. Era só, por hoje era só, vou deixar para a semana que vem. Obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores líderes de bancada. Pedro, tu não vai falar, Pedro? Pode ir, vai lá. Com a palavra o vereador Dirceu Lopes, do PDT. Nada com as coisas que estou ouvindo. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores. Não é do meu feitio, mas eu estou ficando viciado nas coisas de vir aqui. Não, sinceramente, não gosto de vir falar aqui. Mas não posso, às vezes, ficar calado pelas coisas que se passam durante a nossa sessão. Eu estava comentando com o presidente, foi me ensinado, desde a primeira vez que entrei na casa, que a segunda-feira as sessões são trabalhos. E o vereador não pode se dirigir à assistência. Mas tem um que faz do trabalho uma sessão solene. A imprensa televisiva, a imprensa falada, a imprensa escrita. O meu avô, a minha avó que está ali, a turma lá da São Jorge, a turma do Arco-Íris, que veio de Teixeira, tudo aqui. Dá a impressão para mim, eu não quero trabalhar, eu quero me expandir, fazer eu brilhar aqui. Porque o importante seria eu me ater no meu trabalho, estudar os meus projetos aqui, saber que eu estou votando, o que eu estou fazendo. Isso sim é o importante. Então, essa foi a coisa que me foi ensinada. E eu comentei com o presidente isso. Posso estar errado, o nosso próprio, acho que o regimento diz isso. Assim como a parte de lá não se manifesta aqui, nós também não podemos dar... Se tu dá a chance, a abertura, eles podem também participar dos trabalhos. Isso, dito pelo presidente, e que me foi ensinado. Mas eu estou rebatendo porque ele me citou nessa situação. Agora, outra coisa. Tu, Zaide, nós temos que ter arrecadação. Presidente também, nós temos que aumentar a arrecadação. Só se existe uma maneira de aumentar a arrecadação. Cobrando impostos. Mas, descaradamente, nós temos que aumentar cobrando imposto? Reconhecemos a necessidade disso, reconhecemos. Mas nós temos que ter o bom senso e sabedoria de equilibrar as coisas. Porque eu ouvi bastante pessoas chegando em mim dizendo do problema de cobrar taxa de lixo. E eu tentava explicar, as pessoas às vezes ficavam irritadas, viravam as costas e não deixavam nem eu concluir meus pensamentos. Aquilo que eu queria dizer. A necessidade de que teria de se cobrar taxa de lixo. E foi nos dito aqui, vieram aqui, olha, com a taxa de lixo nós vamos aumentar a nossa arrecadação, nós vamos melhorar o serviço, um monte de coisa. Não foi dito isso para nós poder votar isso aí? Ou só comigo que falaram isso? Falaram com os senhores isso também? Então, não quer dizer que não vai ter problema de lixo no nosso município. Mas vai ser solucionado. É um momento passageiro. Quem é que tem que ser cobrado? O secretário. O secretário. Não é eu falar do prefeito. O prefeito delegou poderes para o secretário fazer isso. Outra coisa. O Luciano veio aqui, elogia o que dá o secretário de saúde. Ele trabalha 25 horas. A impressão que eu tenho é que 25 horas, e o coitado do homem não almoça, não janta, não dorme, nada, 25 horas trabalhando. Ele diz, que nem, o jacaré do lado do avesso, de tão grande é a boca que ele fala isso.
Mas fala o que dá da saúde. Fala o que dá do 24 horas. Se der mais um pouquinho, ele fala mais ainda. Fala 26 horas, não é mais 25. É o que nem do senhor que lá, 26ª hora, para ele falar. Ele tem que ter coerente e dizer, olha, o problema é no 24 horas. E eu digo ainda mais, as pessoas que são necessitadas não têm que ligar para o Luciano, não tem. Ele é um vereador, ele não tem condições de botar peteco em coisa nenhuma. Ir para a delegacia fazer queixa, fazer coisa, é criar AUE, é fomentar discussão com a finalidade de denegrir a administração. É o meu modo de ver. Porque ele podia muito bem dizer, olha, minha senhora, isso é um problema com o secretário. Mas eu vou falar com ele, só eu vou dizer o que é e só vou lhe dar o retorno. Isso ele pode fazer por gentileza. Porque o secretário, que é a pessoa pública, que tem que estar à disposição dos contribuintes. O secretário. E não ele. Ele até pode ter na cabecinha dele de que vai fazer alguma coisa, mas não vai. Assim como ele vem falar dos colégios, poxa, mas vai falar para o secretário. É a pessoa que tem a capacidade de resolver o problema. Zaide e presidente. O nosso município tem 17 quilômetros de comprimento. Às vezes eu digo, às vezes tem mais 1 centímetro a mais, às vezes lá de cima tem 2 centímetros de largura, 2 quilômetros. Só aqui foi anunciado 8 ISF. 8. Em 17 quilômetros. Dá para ter uma ideia, assim, mais ou menos 8 dividido por 2, de cada 2 quilômetros tem que ter um posto de atendimento. Olha o absurdo disso. Vá melhorar o atendimento do 24. Vá contratar médico. Mas não vai contratar médico com o salário que está pagando. Não pode exigir do médico o salário que está pagando, porque ninguém vem trabalhar por esse horário, por essas coisas. Se ele quer um bom médico, ele tem que pagar. Vê o preço de um bom médico. Vai ver o preço de um bom médico para vir para cá. Será que nós não merecemos? Mas ninguém quer ter solução de como aumentar o salário do médico. Nenhum secretário se interessa por isso. Vão dar abono, porque se tu faltar, tu vai perder o abono. É que nem aquela história do não valoriza o funcionário. Se tu está doente, tu vai perder os 200 pila agora. Não valoriza que tu é uma pessoa boa e tu precisar. Quando tu precisar, diz, mas eu trabalho tanto, me dedico tanto, e quando eu precisei, me viraram as costas. Eu, como funcionário, me sinto desestimulado a trabalhar também. Como os senhores também vão se sentir. O que ele tem que fazer? Vá contratar um médico, pague o que é justo, e daí ele vai exigir um bom atendimento. Não adianta eu encher o 24 horas de funcionário. Lá tem, eu só vejo a pressão, eu assino os exames, eu trabalho na epidemiologia, eu trabalho na infecto, eu trabalho nisso, e ninguém fala. Está ali a secretária, pergunta se não é verdade que eu estou falando. Ela que me diga que não, que eu estou mentindo. O que tem mais lá é funcionário especializado. Ela falou, disse aqui, olha, começa pelo atendimento. Eu atendo o telefone, bom dia. Aqui, quem está falando? Aqui é o Pedro. Não. Ensina como atender um telefone de uma repartição pública. Ensina como receber a pessoa desde a entrada. A gente não precisa nascer sabendo, mas se aprende, vão dar condições de melhorar essas coisas. Melhoraria, acredito, muito. Sendo bem recebido numa coisa, e explicar. Agora é a mesma coisa. Se eu estou administrando uma coisa, tenho 4 médicos, os 4 saem juntos para comer. É justo? É justo. Mas se negocia uma troca de horário. O que não é justo é chegar lá numa emergência, não, o médico saiu para almoçar, o médico está descansando agora.
que nós, como médicos, temos se a gente ligar para o sindicato, olha, o secretário está exigindo que eu atenda mais do que 6 consultas por hora. Ele vem aqui e vai multar, porque não pode. Não é assim que funciona. Tem as coisas para seguir. Então, o que eu preciso? Quero melhorar as coisas? Dá um jeito de melhorar o pagamento? E contrate um médico que venha trabalhar, que se dispõe a trabalhar. Contrata. Mas não com esse salário que eu ofereço. Sempre disse assim, nós estamos batendo na mesma tecla, culpando isso, culpando aquilo, se não dão condições do secretário trabalhar. Eu não estou criticando ninguém, estou criticando o que vocês estão falando. Complemente, vereador. Chega, né? Obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores líderes de bancada. Presidente, eu peço a palavra. A palavra o vereador Pedro Dornelles, do PT. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui, de início assim, dizer que o que eu poderia falar sobre a saúde, eu quero fazer minhas palavras do Dilceu aqui. O Dilceu, que é um experiente, que é médico, que vive a área e que sabe da realidade, né? Eu acho que, além de não ser, assim, de concordar com tudo que o governo faz, eu acho que é essa a postura que a gente tem que ter aqui, Dilceu. Tu que é uma pessoa que conhece, não é problema fazer crítica. Quando a gente faz crítica para construir, quando a gente faz crítica com o sentido de ajudar, não pode ser levado, como diziam de mim de vez em quando eu estava aqui na condição de situação, de que não, quando tem que acertar, não tem problema, a gente tem que fazer crítica mesmo para acertar. E eu acho que a tua fala aqui deixa a gente assim um pouco mais satisfeito, né, de que há um reconhecimento de que a coisa não está correta na saúde. Essa questão de pessoal, que a Suzy também tem condições de falar bem melhor do que a gente, que não viveu, mas assim, se tem médicos, é questão de planejamento, é questão de conversar com os médicos, é questão de acordar horários, acordar saída e entrada para almoço, ver quem que fica substituindo. Acho que esse planejamento tem que ter, é indispensável para poder funcionar bem. Mas quero dizer também que não dá para vir aqui dizer, meu presidente, que porque a saúde está mal por culpa do governo federal. Porque nós já tivemos melhor a saúde aqui em Capão da Canoa. Isso aí não é eu que estou dizendo, a população que diz. Teve melhor. E naquela época, em que nós estávamos no governo, que a Suzy era secretária, não tinham mais médicos, que são 4 médicos a mais que o governo federal está pagando. Não tínhamos ainda, recém estava implantado, quando a gente saiu, os ESFs, que quem pagava, nós tínhamos implantado, mas na verdade não estava ainda funcionando, e quem pagava era o município. Hoje quem paga é o governo federal, 80%. Então, assim, não é bem assim. Não é bem assim. E a saúde era melhor atendida, com mais profissionais, inclusive. Então, é preciso ter um diagnóstico correto daquilo que tu quer fazer. É preciso ter planejamento. Se não se planeja as coisas, se faz assim, vamos terminar os contratos para renovar. Não, se renova os contratos no dia que termina, porque senão vai faltar médico mesmo. Não adianta a gente vir aqui culpar agora o governo federal, o governo estadual. A responsabilidade de administrar a saúde do município é do município. E tem que assumir isso. Para mim tem que assumir isso. Quero dizer, meu presidente, que na nossa época nós não recebemos nada de máquinas, por exemplo. Nesse governo já veio uma retroescavadeira nova, uma caçamba nova e uma patrola nova. Quer dizer, se reclama tanto do governo federal, mas aqui já está. São 13 equipamentos novos que deu plenas condições de trabalhar. Quando nós começamos, o governo não tinha nada. Depois que conseguimos fazer um financiamento aprovado nessa casa aqui, para poder comprar máquinas e poder dar conta do problema que nós tínhamos. Mas fizemos isso sem chiar.
Você enxerga, não dá para vir cada sessão aqui vir reclamar, dizer que porque no governo federal não funciona, porque quem é responsável. Não, candidato aqui tinha 2. E os 2 se comprometerem a administrar o município, é isso que nós queremos. Com relação à educação, ontem eu estive lá em Curumim. E eu acho inadmissível assim, que não se tome uma atitude com relação a fazer uma reforma no ginásio da escola. Quer dizer, o pessoal está lá há tempo pedindo. É verdade que já vem do nosso governo, Sérgio, meus colegas. É verdade que vem de lá. Mas assim, mas tem que estar na hora de se tomar uma atitude para... Ali é 40, 50 mil para reformar, para fazer o que tem que ser feito. A comunidade está lá pedindo, ontem me viram lá, foram lá reclamar. Claro, vereador, o que tu faz? Não, a gente vou pedir de novo, mas já foi pedido aqui por vários vereadores. Já foi pedido aqui por vários vereadores. Quer dizer, é difícil de fazer uma reforma para melhorar a condição. Aqui está o vereador Flávio Lara antes reclamando, dizendo que tem que se investir, mas então vamos investir. Tem que se investir em esporte, tem que se investir no ginásio, em campo de futebol, ou que seja em quadra de esportes. Quer dizer, se faz uma quadra de esporte pela metade, que é no da Novo Horizonte, está lá. Um ginásio, lá em Curumim, que é fazer uma reforma. Quer dizer, isso tem que fazer. Isso tem que fazer, não é fazer um prédio novo, não é fazer uma coisa que o município não tem condições. Isso ela tem condições de fazer, sim. 40, 50 mil reais para fazer a reforma do ginásio é impossível que não tenha. Tem que ter. Permite? Pois não. Vereador, o que existe, assim, a gente tem notado, que o ginásio lá do Curumim, que o senhor falou, é uma obra nova. Não é ginásio da escola. É da escola, não é o de Capão Novo, que é uma obra nova. Mas o senhor vê há quanto tempo isso aí não é uma obra que tanto velho. O que acontece é a qualidade das obras que são entregues. Do ginásio de Curumim, não sei quanto tempo faz que foi construído, já faz tempo. Eu não sei qual é o governo que foi, se foi ainda lá do Oscar, sei lá, mas faz tempo que foi construído. Então, evidentemente que tem que ter uma reforma. O que eu acho é que assim, a comunidade vai esperando e nada acontece. Quer dizer, eu me lembro assim, do ano passado ter sido feito falar, a comunidade falou e aqui repercutiu, porque teve vereadores que veio para cá e falou sobre o problema. Esse ano de novo, e aí nós continuamos ainda com esse problema pequeno, não é um grande problema. Não é que tenha que fazer um aumento de imposto, tem que cobrar mais taxa de recolhimento de lixo. 50 mil reais é pegar, dar prioridade lá e reformar. A população precisa, os alunos precisam, presidente e meus colegas. Eu ainda, por fim, eu queria falar sobre o projeto de lei que não está sendo falado aqui. Eu sou 035, eu vou falar de novo porque vai ser feito numa sessão extraordinária. Acho um equívoco aqui do presidente da Câmara convocar para uma sessão extraordinária para votar esse projeto. Quero dizer que a emenda que a gente fez, ela tinha, obviamente, tinha a condição de dar para a população a garantia de que nós queríamos fazer, ajudar o governo a fazer o que ele quer fazer, mas que tivéssemos também a garantia de que, do ponto de vista ambiental, de logística, de uma série de questões que está sendo questionado pela população, que está sendo questionado por nós aqui, o governo resolveu de tirar de novo a emenda que nós aprovamos por unanimidade aqui. Tá? Eu acho que os vereadores, se mudar de posição aí, por favor, né? Nós votamos por unanimidade a nossa emenda e eu quero ver se na quarta-feira, quando vai ser votado em sessão extraordinária, isso vai ser aprovado o projeto de lei. Se for aprovado o projeto de lei, eu quero dizer aqui, eu quero divulgar meus colegas vereadores, eu vou divulgar o nome dos vereadores que votaram a favor, porque assim, a emenda não tem nada que restrinja o projeto que o governo quer fazer, nada. Ele apenas garante que se tenha as condições mínimas para nós votar um projeto de lei sem fazer o que o governo está querendo aqui. O governo está querendo aqui que a gente dê uma carta em branco para uma empresa, porque ele está dizendo para a cessionária aqui é para uma empresa. Isso para mim tem outro nome, viu, presidente? Para mim tem outro nome. Isso aí é uma vergonha que aconteça, que o governo mandar um projeto de lei para casa, querendo que a gente vote dessa forma. Para mim é uma vergonha. Eu vou votar contra, tenho certeza que a bancada do Partido dos Trabalhadores vai votar contra. Obrigado, presidente. A palavra continua à disposição dos senhores líderes de bancada.
Com a palavra, o vereador Otávio Teixeira, do PSDB. Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, né, mandar um abraço pro Chiquinho lá, Magali, amiga da gente de muito tempo, e eu acho que o Chiquinho está sofrendo. Só quem perdeu a mãe sabe o quanto isso é difícil. Mas amanhã, sem falta, eu vou dar um abraço nele, e acho que já foi pedido voto de pesares, né? E eu acho que todos nesse momento têm um sentimento. Eu disse para a vereadora Suzy que eu não ia vir aqui elogiar ela, mas eu vou, já que eu vim falar, eu dizer para a Suzy que realmente eu acho que trazer o prefeito, trazer o secretário, eu não tenho dificuldade de falar com o prefeito, porque eu não gosto de fazer barulho das coisas que eu faço. Eu trabalho do meu jeito, da minha maneira, busco informação, falo com a comunidade, não venho aqui trazer notícia ruim, porque eu acho que mensageiro de notícia ruim tem notícia ruim todo dia dentro da casa da gente, do lado da casa, do vizinho, e eu procuro arrumar a solução para os problemas, né? E sempre fui assim, não vou mudar meu jeito de ser. Eu acho que, em vez de eu criar o problema, eu tenho que tentar resolver o problema. Eu prefiro trabalhar dessa maneira, conversando, articulando, às vezes resolvendo, às vezes entristecendo por não poder resolver, mas também tendo começo, meio e fim. A tua sugestão é ótima, nós já estamos buscando isto, inclusive hoje pela manhã foi conversado sobre isso. Acho que o prefeito, se eu tivesse a caneta do prefeito, eu sentaria todas as segunda-feiras junto com os vereadores para dizer, ó, isso pode, isso não pode. Questão de saúde. No momento que o Luciano levantou a notícia ruim, que ninguém gosta de dar notícia ruim. Eu não gosto de dar notícia ruim, mas não ter médico é uma notícia ruim. Eu acho que a comunidade não pode ficar sem médico, porque é uma notícia péssima. O Abel, em seguida, liguei para ele, me deu o retorno, diz ele que está preparando, nós autorizamos os médicos, né? Como a vereadora Suzy já passou lá também, também teve, sempre dá esses desencontros e tal, realmente faltou médico, que está sendo contratado, que nessa semana se regulariza novamente. Espero que amanhã já, porque nós estamos falando, e o doutor Dilceu falou uma coisa espetacular. Eu estou há 10 anos, eu parei de falar em salário de médico quando a minha filha se formou, já falei isso aqui nessa tribuna. Porque senão eu vou dizer, não, está defendendo a filha dele. Vai faltar um abelhudo por causa de política me dizer, daí eu vou ter que amassar a cara do cara, certo? Que falar isso. Eu faço 10 anos que eu venho dizendo, enquanto nós não melhorar o salário dos médicos, não adianta. Vai passar governo, vai sair governo, já está entrando o quarto governo. É a mesma ladainha de sempre, Suzy. A mesma ladainha. Parece que tem gente que tem prazer em vir aqui reclamar da saúde. E eu não tenho prazer nenhum em vir aqui reclamar da saúde de ninguém, de município nenhum. Agora, entre isso, Pedro, e dizer que o governo federal não pode participar com mais, também não concordo com o senhor. Tem que participar com mais, sim. E eu estou dizendo isso há 10 anos. Vão inviabilizar todos os municípios do Brasil. Não é Capão da Canoa. Vocês querem ver saúde? Vocês vão a Porto Alegre. Na fila do SUS, vão lá. Vão em qualquer outro lugar. É o mesmo pepino. Começa numa ponta do Rio Grande e vai lá na ponta do Acre. Então nós também temos que olhar para isso. Agora, enquanto não realmente criar uma política nacional, junto com os municípios, que é onde está o problema, para nós resolvermos isso juntos, é essa mesma conversa. Não vou ficar aqui 20 anos. Nós vamos sair daqui, entra outros vereadores, entra outro prefeito e é a mesma ladainha de sempre. A mesma coisa. Aí nós vamos lá, porque o cara é meu eleitor, eu ligo porque está com problema. No teu tempo, Suzy, muitas pessoas me ligavam também. Para dizer, porque não tem médico, porque não me atenderam, a pessoa atendeu de cara feia. E aí, pessoas, algumas com problema, outras por interesse partidário, que eu
Nesse momento eu não tenho. Meu interesse é municipal, é do município, é da comunidade inteira. Política, campanha, eu vou fazer na hora de fazer a campanha. Aí se vai na tribuna, se diz que dá para fazer tudo. Tem que dar dinheiro para isso, dinheiro para aquilo. Mas isso tem um orçamento. 53 é folha de pagamento. 53 é folha de pagamento, gente. E o custeio disto? Então é muito fácil, nós vimos aqui uma solução mágica para todo mundo, dizer, olha, dá para fazer tudo. O vereador Flávio trouxe um exemplo bacana, Flávio, que a Câmara já participou com a ajuda do tempo do Valmarino, lá atrás com o Pardal. Com tão pouco dinheiro se faz uma banda num colégio. Mas agora nós não podemos, no mesmo momento, achar que o orçamento vai comportar tudo isso. Isso são para tirar, como diz outro, para fazer voto. E aí a população se engana, vota e decepção 3 meses depois. Todos os anos. Este ano, graças a Deus, eles cansaram de vir aqui, Suzy. E eu estou aqui no meu 6º mandato, aparecer tudo que é de Porto Alegre lá, gente que a gente nunca viu, o hospital regional ali em Osório. Ou então a duplicação da RS 407. Mas vão conversar a mãe deles lá na casa deles. Essa tropa de irresponsável. Então essas coisas não contem comigo. Porque já mentiram demais para nós. E todos mentiram. E todos mentiram. Não é um nem outro. É uma mentirada. Para bobo aqui eu não pego mais. Pode pegar. Quem não conhece essa gente. Eu conheço todos aqui no estado. Então não me vem com essas histórias que agora está tudo resolvido, que está tudo maravilhoso, que agora vai sair hospital, que agora vai... Tudo mentira. Tudo mentira. Se nós não melhorar salário dos médicos, vereador Disseu, faz 10 anos que eu venho dizendo isso, nós vamos ter sempre esse tipo de problema. Ou é prioridade, se paga, se tem dinheiro ou não, eu não sei, não sou executivo, não vai se ter médico. Não adianta abrir porta, porque isso precisa de gente para trabalhar e dinheiro para pagar. O vereador Pedro me colocou uma coisa que eu fiquei surpreso, até perguntei para o Dilceu. Nós temos 4 médicos do MAS Médico aqui em Capão? Eu vou até me informar, porque quero lhe dar os parabéns, até se for verdade. Pago pelo governo federal, porque nós autorizamos um. Ah, que bom. Que bom, eu até vou ficar aguardando para segunda-feira. Então, o que eu quero dizer é isso. Eu prefiro e vou continuar junto com esse governo. Continuei com outro, que eu não tinha votado, que foi o prefeito Amauri, dizendo as mesmas coisas. Eu não disse uma coisa lá no governo Amauri que eu era oposição, e nem para o Valdomiro que eu ajudei a eleger. E eu estou à disposição do município. Tudo que precisar para conciliar, para ajudar, para resolver o problema, eu sempre fiz e faço com grande prazer da minha vida, porque gosto do que faço. E quem gosta do que faz, procura fazer bem. Não sei fazer barulho, não sei dar grito e nem ser mensageiro de notícia ruim. Agora, o meu trabalho, com certeza, eu presto para a comunidade. Não havendo mais nenhum orador, aliás, a palavra continua à disposição dos senhores líderes de bancada. Não havendo mais quem queira se manifestar, passamos então para a ordem do dia. Fazer uma proposição, presidente. Pois não. A proposição que seja lido somente as emendas e declarados os pareceres, porque já foi lido, isso já passou pelas comissões, já foi lido na casa. Fazer essa proposição. Está em discussão a proposição do vereador Otávio Teixeira. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordarem, permaneça como estão. Está aprovada a proposição do vereador Otávio Teixeira. Senhor presidente, por uma questão de ordem, eu gostaria também de fazer uma proposição ao senhor que votasse em apreciação ao plenário
para a mudança do horário da sessão extraordinária de quarta-feira, que em vez das 13 horas, que fosse às 17 horas. Está em discussão, então, a proposição do vereador Dirceu Lopes para que a extraordinária, que a princípio seria 1h da tarde, aconteça, então, às 17 horas de quarta-feira. Está em discussão. Vereadores que concordarem, permaneça como estão. Está aprovada a proposição, então, do vereador Dirceu Lopes para que essa extraordinária, repito que a princípio seria 1h da tarde, se realize, então, às 5h da tarde de quarta-feira. Antes de nós fazermos os trabalhos aqui da ordem do dia, eu quero aproveitar aqui para fazer um agradecimento às pessoas que estiveram mobilizadas nesse final de semana aí para ajudar num trabalho solidário, né? A Claudete e o Bonito, que infelizmente passam por uma situação de saúde muito delicada. Então, no Salão da São Jorge, nesse domingo, aconteceu um galeto beneficente, onde muitas pessoas estiveram fazendo as suas doações para que se realizasse essa promoção, e outras tantas, né, trabalharam voluntariamente para que pudesse dar a ela uma ajuda, um suporte financeiro pelas muitas dificuldades que ela tem enfrentado ao longo desses 3 anos. Então, deixo aqui o registro de agradecimento a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, colaboraram aí para a realização desse evento que aconteceu domingo que passou aí no Salão da São Jorge. Só lembrando aqui que a segunda-feira a reunião acontecerá no horário normal. A ordinária acontecerá no horário normal. Passamos então para a ordem do dia. Senhor presidente, vamos, peço
Peço silêncio aos vereadores, só um minutinho. Gostaria de fazer uma proposição, porque a sessão está aberta. Gostaria de fazer uma proposição que a sessão ordinária do dia 23 seja realizada às 12 horas. Essa é a minha proposição. Está em discussão a proposição do vereador Otávio Teixeira. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordarem, permaneça como estão. Está aprovado, então, mudando mais uma vez a proposição do vereador Otávio Teixeira para que a realização da sessão ordinária de segunda-feira aconteça ao meio-dia. Inclusive, né, presidente, só para orientar as meninas, tem que fazer comunicação ao prefeito e ao juiz, né? E depois tem um procedimento ali também. Tem que ser feito amanhã, semana que vem. Só para lembrar. Projeto de Lei 033/2014, de autoria do Valmarino Machado. Concede à Associação Comunitária Anjos da Caridade, a Comac, o título de entidade beneficiária. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça declara que o resultado é constitucional. Depois da Comac. Está em discussão o projeto de lei de número 033 de 2014, de autoria de Valmarino Machado, do PTB. Com a palavra, o vereador Luciano Flores, do PT. Senhor presidente, colegas vereadores, queria lhe parabenizar, vereador Valmarino Machado, pelo projeto de lei, um reconhecimento às pessoas que fundaram essa associação e que ainda militam ali e com recursos da comunidade, que é o mais importante. Conheço o trabalho deles e fiquei muito honrado, porque através da resolução 8 de 2010, enquanto eu presidia o Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, pude acompanhar as atividades dessa entidade e expedi em sessão plenária do dia 27 de outubro de 2010, com o referendo dos conselheiros, e fui um dos que foi fazer a visita para aprovação do registro e do projeto da ACOMAC. E parabenizá-lo pelo valor que se dá um título desses à entidade. Esse título dá relevância mesmo na esfera federal. Muitas vezes as pessoas e as próprias munícipes de Capão da Canoa não entendem o reconhecimento de benemérito a uma entidade. Realmente é merecedora e gostaria de dizer mais uma vez, meus parabéns pela iniciativa do projeto e, felizmente, consta no corpo do projeto e fica para os anais da Câmara a minha aprovação enquanto presidente do Conselho da Criança, autorizando o registro e o projeto da Associação Comunitária Anjos da Caridade. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Eu gostaria de falar, e peço aqui o primeiro secretário, que assuma aqui a presidência, para que eu possa me pronunciar. Vereador Valmarino, eu venho a essa tribuna para lhe parabenizar, porque eu costumo dizer que a maior expressão de amor é o voluntariado. Então, o trabalho da ACOMAC, que desenvolve já há muitos anos aqui nessa cidade, é um trabalho extraordinário. E eu gostaria de dizer o porquê
desse projeto tramitar nessa casa e de nós, evidentemente, de forma unânime, estaremos votando. Através do presente projeto de lei, vimos pelo presente reconhecer os relevantes serviços que vêm sendo prestados pela Comac, Associação Comunitária Anjos da Caridade. Tal associação vem desenvolvendo um trabalho de integração de aproximadamente 80 crianças que recebem refeições e atividades recreativas no turno inverso ao da aula. A referida associação está pleiteando recursos estaduais e federais para manutenção e aperfeiçoamento desse projeto. Porém, é necessário reconhecimento legal como uma entidade benemérita que presta serviço de grande relevância social em nossa cidade. Aí está o objetivo de poder buscar recursos para fortalecer o trabalho desta entidade. Também sobre a finalidade dessa entidade, de promover assistência social, médica, odontológica às famílias carentes, implantar programa de realização de conferências, seminários, cursos que visem ao desenvolvimento da cidadania de seus assistidos e colaboradores, manter publicações tais como jornais, revistas e folhetos instrutivos referentes à saúde, mercado de trabalho, formação de mão de obra, instrução religiosa, etc. Elaborar programas específicos no tratamento e prevenção de consumo de drogas, estimular a criação de caça-lares voltados para atenção a menores abandonados e idosos e muitos outros trabalhos que é desenvolvido pela Comac. Então eu só venho a essa tribuna para dizer que eu vou votar esse projeto exatamente porque esse trabalho voluntário é que vem preenchendo as lacunas daquilo que o poder público tem por obrigação fazer e deixa a desejar. Então, ao voluntariado, eu me rendo e parabenizo a sua atitude e todo o pessoal da Comac. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 032/14. Autoriza o Poder Executivo a receber em doação do município de Osório uma área de terra urbana localizada no bairro São Jorge. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça declara que o resultado é constitucional. Em discussão, o projeto de lei 032/2014. Palavra, vereador Otávio Teixeira, do PSDB. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de falar um pouco sobre esse projeto, até porque eu acompanhei o seu trâmite desde o começo, porque começou lá no município de Osório, teve que passar pela Câmara de Osório, então foi feito todo um trabalho. Claro que com o prefeito, com o vice-prefeito, com o nosso secretário Batista, e está se regularizando aqui na São Jorge, né, Ademar? Uma área que também tu mora e conhece. Está se regularizando aqueles terrenos ali, são 84 terrenos que receberão as suas escrituras. Então, acho que isso é muito importante. E dizer que a Secretaria de Cidadania está trabalhando outros projetos fundiários para dar continuidade nesse trabalho de as pessoas terem realmente as suas escrituras e a sua propriedade, porque isso gera IPTU, gera valor, gera, né, umas quantas coisas. A insegurança para o próprio proprietário que tem ali na São Jorge há quantos anos. Os fundadores da São Jorge, né, estão ali estão com aforamento, e hoje já temos, agradecer a Câmara de Osório por ter
apoiado também, porque isso é um processo que começou já no ano passado. E agradecer em especial ao prefeito e ao secretário Batista, que se empenharam muito. Muitas viagens foi dado ao Osório para se tratar desse projeto. Então hoje quero parabenizar essas pessoas que trabalharam por isso e com certeza está favorecendo aqui 84 famílias que receberão seus títulos definitivos da sua residência. Muito obrigado, presidente. A palavra continua à disposição. Vereador Flávio Lara, do PSB. Senhor presidente, nobres vereadores, eu primeiro quero parabenizar o Executivo Municipal, na pessoa do prefeito municipal, e também a Secretaria de Cidadania e ao vereador Otávio, que acompanhei o trabalho desde o início, vereador. O seu trabalho junto à Secretaria e o PSDB inteiro trabalhando nesta ação. São mais de 80 famílias beneficiadas por aquilo que lutam há muito tempo, e acho que o PSDB deu um exemplo claro de como trabalhar partido, interesse social e construção partidária. Então, parabéns ao secretário, parabéns a ti e parabéns ao prefeito. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Luciano Flores, do PT. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não poderia deixar de parabenizar a equipe da Secretaria de Cidadania, Trabalho e Ação Comunitária. Nem tudo tem dificuldades. Embora não possa vir, vereador Otávio Teixeira, meu colega aqui, em outras situações. Mas, quanto àquela equipe que o prefeito teve a felicidade de colocar lá na Secretaria de Cidadania, no que tange aos procuradores, ali está a amostra de competência e trabalho. Porque eu acompanhei isso aqui também, embora de longe, mas acompanhei através de algumas famílias, pleiteando esses direitos. E lembrar, e bem o senhor disse, vereador Flávio Lara, que isso mostra um exemplo de não ranço partidário, de não politicagem, porque quando se fez a regularização fundiária lá no Parque Antártica, no outro governo, no governo do PT, no governo do prefeito Amauri, que se beneficiou e se deu também a escritura àquelas famílias, isto sim é uma conquista da comunidade. E isto sim, um prefeito que tem um olhar para a regularização fundiária, ele não precisa aumentar tributos e impostos. Até porque os que mais acessam os serviços básicos são os que moram muitas vezes à margem desses serviços. Então, quando se diz em regularização de georreferenciamento, planta genérica, entre outras coisas, está aqui um exemplo, regularização fundiária. Dá trabalho, vereador Otávio Teixeira? Dá. Mas funciona. Então, se os vereadores me permitissem, em nome da Câmara de Vereadores, presidente, de parabenizar esses cidadãos que vão receber a posse da sua terra, que vão poder pegar um carnê de IPTU na mão o ano que vem e dizer assim, ó, tá aqui a minha cidadania. Eu pago meu imposto sobre a minha propriedade. E para de usar aquele nome que chamam de invasores. Isso dói no ouvido de um pai de família, de uma mãe de família, de um trabalhador, ouvir esta palavra. E a regularização fundiária traz cidadania. E mais uma vez, vereador Zaide, parabenizo o prefeito, o secretário João Batista da Cidadania, Trabalho e Ação Comunitária e os procuradores lá. Só me ajuda, é o doutor Rafael Justin, que está lá, e a Almei, que trabalham, que foi quem eu,
Ah, o MEI eu tinha visto, mas eu tinha visto um outro, o doutor ali embaixo, o doutor Eugênio, não? Acho que ele contribuiu ali em função da fazenda, dos lotes, porque eu vi ele trabalhando nisso também. Mas enfim, a todos, vereador Flavilar, isso mesmo. Porque está aqui um bom exemplo de que a gente pode sim, presidente, dar dignidade e cidadania a essas pessoas. E me permita, só para fazer a leitura, na exposição de motivos, onde diz assim: temos conhecimento de que a regularização fundiária garante melhores condições de vida aos cidadãos. Com o documento em mãos, o morador, sem condições financeiras, amplia seu acesso a linhas de financiamento e, com isso, consegue investir mais no imóvel, melhorando assim as condições de habitabilidade. Constituição Federal, moradia digna. Muito obrigado. Continua a discussão. Presidente, eu vou fazer daqui só para fazer o registro também de que não há problema nenhum de a gente elogiar a atitude do governo, acho que é absolutamente necessário, e uma atitude responsável, e referendar aqui as palavras já ditas pelo Otávio, pelo vereador Flávio e vereador Luciano, de que, na verdade, isso é conquista de cidadania, né? Não há dúvida que o cidadão que não ele ter o terreno, mas não ter o título é difícil de trabalhar. Agora, hoje, com o terreno, a partir de ter o escritura, o registro no seu nome, você vai poder financiar, você vai poder fazer outras benfeitorias no seu imóvel, né? Então, eu acho que, parabenizar o governo pela atitude, acho que é por aí, é um caminho importante. Nós temos bastante problemas ainda, claro que não são todos em áreas públicas, né? Mas aquilo que for de área pública e que for possível, as iniciativas são mais do que necessárias. Obrigado, presidente. Continua à disposição a palavra. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu faço questão de me pronunciar em relação a isso. E farei daqui também para dizer que esse projeto vem de encontro ao meu pronunciamento anterior sobre a questão de política fiscal. No momento em que se regulariza isso, além de dar essa condição de cidadania e que fortalece também a autoestima e o amor próprio dessas pessoas, pois eles fazem questão de terem a sua escritura e pagarem os seus impostos e darem a sua colaboração com o município. Eu estive conversando com o secretário Batista, que eu parabenizo juntamente com toda a sua equipe, e ele me dizia que isto representa uma arrecadação de 400 e poucos mil reais ano. Além das pessoas, esses 84 famílias, né, terem esse direito à cidadania, também estarão dando uma colaboração de 400 e poucos mil reais a mais para o orçamento do nosso município. Então, parabenizo o governo e também a secretaria. Está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, damos por encerrada. Não custa, vereador Luciano, nós ratificamos então e lembramos que a extraordinária será então na quarta-feira às 17 horas e a ordinária na segunda-feira será às 12 horas. A todos uma boa noite.